Membro da Igreja Assembleia de Deus faz pergunta para o pastor César Cavalcante sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se é uma seita. Você já sabe a resposta do pastor César, né? Mas eu quero mostrar para você aqui agora essa pergunta, que é bem interessante, a pergunta que ele fez sobre a Igreja Adventista, e fez a colocação de outras igrejas, tá bom? De outras igrejas. Por que a Igreja Adventista é considerada uma seita e outras denominações não são, pelo fato de ter ali o líder religioso mandando e desmandando, tá bom? Então, nada contra a pessoa do pastor César, e sim as suas argumentações, as suas colocações. Em seguida, o pastor Arilton Oliveira vai apresentar algo bem interessante também sobre a colocação do pastor César Cavalcante. Vamos aqui acompanhar juntos neste exato momento. Olha a pergunta que ele faz. Primeiro, ele tem duas dúvidas. Agora vou soltar aqui do início para que você possa acompanhar. Alô? Alô? Quem fala? Lucas. Lucas, fala de onde? Sou da Zona Leste, Igreja Projeto Família. Legal, Lucas, vamos lá, manda aí. Cara, duas perguntas bem rápido. Primeira, na época de Jesus, a presença de Deus ainda estava no templo? Surgiu esse debate lá na igreja. As duas questões se não, por que Jesus frequentava o templo, entre aspas, né, servia no templo, bem entre aspas, foi apresentado, e se sim, ela foi retirada, o porquê, né? E a segunda pergunta é... A segunda pergunta aqui agora. Vamos lá, presta bem atenção, acompanha comigo aqui, ó. Muitos dizem acerca dos adventistas, mas outras denominações não são medidas com a mesma régua que eles são medidos, né, para ser considerados seita. Essa segunda eu não entendi. Como que é? Os adventistas, muitos consideram eles como uma seita. Porém, a régua que é utilizada para dizer que eles são uma seita não é a mesma utilizada em outras denominações. Tem igrejas que o pastor manda e desmanda e só não tem uma doutrina como a da Ellen White. Mas o pastor diz o que é pecado ou não e quem pode tomar ceia ou não, enfim, quem vai para o céu ou não. Como que essa régua é utilizada para dizer que a denominação é seita ou não? Tá certo, obrigado, meu irmão. Você congrega em qual igreja? Eu sou da Igreja Projeto Família, ela é um dos braços da Assembleia de Deus. Tá bom, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Amém, tchau. Amém. Então vamos lá. O internauta fez a pergunta, duas perguntas, e ele tem a alegria de responder a segunda pergunta. Vamos acompanhar aqui neste momento aqui. Vamos de trás para frente. Adventista é uma seita? É uma seita. Pronto. Diz que é uma seita, mas vou continuar o vídeo, tá bom? Diz que é uma seita, mas a ideia do pastor César é sempre estar ali rotulando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas essa forma de estar rotulando a Igreja Adventista está acabando, as pessoas estão conhecendo as verdades bíblicas apresentadas pela igreja e muitas pessoas estão se convertendo ao Evangelho. Vamos lá. Mas lá o pastor não manda e desmanda, não sei o que. Mas não é isso que define se é uma seita ou não. A questão de ser uma seita não é se tem um bom pastor ou não. Se o pastor é piedoso ou não, se o pastor é sincero ou não. Não tem a ver com isso, tem a ver com doutrinas. O que define uma seita são as doutrinas que aquela denominação abraça. Então, por que o adventismo é uma seita? Porque o sistema salvífico adventista é diferente de toda a fé cristã no mundo. No mundo. Por exemplo, o que é que o pai e o filho estão fazendo agora? Para o adventismo é diferente de todo mundo. Para o adventismo, o pai e o filho estão em volta de uma mesa agora, sentados, deliberando, olhando nome por nome de todos os seres humanos que nasceram desde Adão até agora, num trabalho que eles chamam de juízo investigativo. Quem define isso? Só eles, só os adventistas. Ninguém acredita nisso, só o adventista acredita nesse negócio. Pastor, mas desde quando eles acreditam nisso? Desde o dia 22 de outubro de 1844. Mas é sério isso, pastor? O que mais que só adventista crê? Que no milênio a terra vai ficar vazia e o diabo vai ficar sozinho aqui na terra. E os pecados da humanidade vão cair sobre Satanás.
Sobre a questão do milênio, a Bíblia é bem clara em dizer sobre o assunto. Então não é uma coisa que vem dos adventistas, é uma coisa bíblica, né? Agora eu vou soltar o vídeo com o pastor Arilton Oliveira respondendo sobre a questão do pastor César Cavalcante. Mas vou dar só uma pequena continuidade aqui com o pastor César. Na verdade, o Satanás é meio que um corredentor, porque ele vai levar os pecados das pessoas. Entende? Então, o sistema não é sobre sábado, não é sobre... É sobre doutrina. A doutrina adventista, ela é uma doutrina sui generis. A doutrina adventista é uma doutrina que só os adventistas defendem. Cada planeta tem uma árvore da vida. Cada planeta tem uma árvore da vida. E tem a possibilidade de ter habitantes, por exemplo. O Enoque fica lá em Saturno. Bom, não fala Saturno, tudo bem. Fala um planeta com 7 luas. Aí a gente vai entender que é Saturno e tal. Mas só adventista tem esses barulhos aí, entendeu? Então... Muito bem. Agora eu vou apresentar para vocês a resposta do pastor Arilton Oliveira. Vamos lá, nesse momento. Acompanha comigo. Os adventistas são enquadrados como uma seita por 2 motivos principais. O primeiro deles é porque nós temos algumas doutrinas que nos são distintivas, que outras religiões não pregam e nem abraçaram. Esse é o primeiro motivo. Eu posso mencionar aqui o sábado, por exemplo, a crença no ministério bifásico de Cristo no santuário, como atuando no santo como sacerdote, no santíssimo como sumo sacerdote, no santuário celestial. A crença que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e por isso não podemos comer e beber de tudo, né? A gente tem que comer e beber daquilo que faz bem. Então o fato de termos doutrinas distintivas levam alguns a nos achar que somos uma seita. E o segundo motivo é porque nós cremos no ministério profético de Ellen G. White. Então eles acreditam que porque nós cremos em alguém, e aí vem aqui um erro que precisa ser corrigido, eles nos acusam de usarmos Ellen G. White como base doutrinária. E por isso somos uma seita, porque não fundamentamos nossas crenças na Bíblia, mas numa falsa profetisa, segundo alguns querem afirmar. O primeiro que tem que ser considerado é o seguinte: a Igreja Adventista não fundamenta nenhuma doutrina em Ellen G. White. E você que nos assiste agora pode pegar e dar um Google aí na sua casa e busca pelo livro Nisto Cremos. Você tem o PDF dele gratuito na internet. Esse livro Nisto Cremos apresenta as 28 crenças fundamentais dos adventistas. É tudo o que nós cremos como igreja. E você vai perceber que nessas 28 crenças estão essas doutrinas que outras religiões sistematizaram antes de nós e que nós abraçamos, e outras que a própria igreja desenvolveu através do estudo da Bíblia, sistematizou através do estudo da Bíblia. E você vai descobrir que nenhuma delas se baseia em Ellen G. White. Então é falsa a afirmação de que nós baseamos nossas doutrinas em Ellen G. White. Uma outra falsa afirmação é nós dizermos que os escritos de Ellen G. White estão no mesmo pé de igualdade que os escritos da Bíblia. Essa é uma falsa afirmação. A igreja nunca ensinou isso. Isso é importante, hein, pastor? É importante, porque até alguns adventistas podem em algum momento ter ensinado ou pensado assim. Perfeito. Os escritos de Ellen G. White não estão no mesmo pé de igualdade do que a Bíblia Sagrada. É por isso que nós somos uma igreja protestante tradicional e abraçamos 2 princípios da reforma protestante, que é o sola e o tota escritura. O sola escritura, somente a Bíblia, e o tota escritura, toda a Bíblia. Nós cremos nisso. Então as nossas 28 crenças fundamentais se fundamentam na Bíblia, nenhuma em Ellen G. White. Agora, por que nós cremos que Ellen G. White é uma profetisa inspirada por Deus? Primeiro, porque a própria Bíblia diz que o dom profético estaria reavivado até o tempo do fim. E você tem essa doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. E se você pega as 3 listas paulinas dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, você vai ter ali a lista dos dons espirituais e lá está claramente o dom de profecia.
Você vai ter advertências do próprio Cristo contra falsos profetas no tempo do fim. Então o dom profético seria visto no tempo do fim. E quando a gente estuda o livro do Apocalipse, especialmente capítulos 12 e 14, você descobre de que a igreja remanescente do tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 14, 12, 12, 17. E Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o dom profético seria visto com a igreja remanescente do tempo do fim. E isso se manifestou em Ellen G. White. E por que nós a aceitamos? Porque ela passa em todos os testes que a Bíblia oferece para um profeta. Se a Bíblia me dá testes, pelo menos 5 testes, é porque eu tenho que provar os profetas. Então, quando a igreja pega esses testes e aplica ao ministério de Ellen G. White, ela passa em todos eles. É por isso que nós aceitamos. Então, o que são os escritos de Ellen G. White? São conselhos que Deus deixou para nós através de sua serva. E esses conselhos têm um objetivo: nos levar de volta para a Bíblia. Por isso ela mesma declarou: os meus escritos são uma luz menor que conduz à luz maior, que é a palavra de Deus. Uma informação. Muito bem. Os escritos de Ellen White é uma luz menor, como nós consideramos, para conduzir a luz maior, que é a palavra de Deus. E lembrando, gente, que todas as vezes que é levantado um profeta, é para trazer uma mensagem de urgência, é para trazer reavivamento, é para trazer de volta o povo para a palavra de Deus, assim como aconteceu em todos os profetas que existiram sobre esta terra. Então fica aqui um checkmate num pastor César Cavalcante. Nada contra a sua pessoa, gosto muito, admiro pela sua bravura, pela sua inteligência, e eu oro para que um dia ele se torne aí um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço, pastor César. Um abraço, pastor Arilton Oliveira.